Saudações, meu nome é Marcos Meneghetti, repórter do Jornal do Comércio, e hoje a gente está aqui para falar novamente desse assunto mítico, né, lendário da cidade de Porto Alegre, que é a enchente de 1941, a maior enchente da história de Porto Alegre, né, que nesse mês de abril está completando 80 anos. O Jornal do Comércio, né, vai publicar uma série de reportagens, entrevistas, imagens sobre a enchente, né? E hoje, para falar com a gente vai receber o geógrafo climatologista, o Pedro Valente. Ele é pesquisador do Centro Polar Climático da URGS, né? E ele estuda as anomalias históricas de precipitações, né, do século XX, né? Quer dizer, grandes chuvas, né, temporais. Ele pode explicar melhor isso para a gente. Tudo bem, Pedro? Conseguindo passar aí pela pandemia? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal do Jornal do Comércio e quem assiste. Sim, passando pela pandemia, se reinventando, né? Dando novos jeitos, encontrando o que eu posso fazer para seguir o trabalho. Mas depois desse 1 ano, já estou adaptado, já consegui aprender A pesquisa segue de casa. Sim, segue de casa. Eu já fazia uma parte antes em casa, então não foi tão difícil. O mais difícil foi, às vezes, análises, coisas que eu fazia no centro que eu tive que aprender a fazer em casa, mas com o tempo a gente se adapta. Tu podia falar um pouco para a gente, né? Eu sei que tu tem preparado uma apresentação, né? Porque, bom, a gente está conversando com o Pedro, entre outras coisas, né, para a gente fazer projeções, né? Não só analisar o passado, mas também fazer projeções, né? Qual é a possibilidade, a probabilidade desse tipo de evento acontecer de novo, né? Mas antes disso, Pedro, tu poderia falar um pouco sobre a tua pesquisa, né? Como é que tu chegou nesse tema, né? E como foi o levantamento, né, das informações. Eu sei que tu passou, né, por veículos de jornais, enfim, várias fontes. Conta pra gente como é que foi, né, a tua pesquisa. Claro. Eu trabalhei durante o mestrado com anomalias históricas de precipitação. Então, basicamente, eu gerava séries temporais, séries de chuva e de seca extremas para o Rio Grande do Sul todo, ao longo do século XX, e depois eu cruzava trabalhava, o meu período de estudo era de 1901 até 2000, para todo o Rio Grande do Sul. E aí eu pegava focos de chuva ou de seca extremas ocorridas no passado, e de 1960 para frente nós temos a padronização das estações meteorológicas, então se torna mais fácil de realizar a pesquisa. E de 1960 para trás eu ia em registros de jornal, anotações de viajantes que passaram por aqui, os laudos depois de enchentes ou secas das cidades, e eu cruzava a quantidade dessas informações com as ocorrências que eu encontrava. E no final da dissertação a gente conseguiu 85% de coerência entre os dados históricos e os dados simulados. E quanto tempo levou essa pesquisa, né? Porque o material é vasto, né? O material é bem vasto, mas, por sorte, eu encontrei muita coisa online. Como eu tinha dito antes, eu já estava um pouco acostumado a trabalhar em casa, porque tem muito jornal antigo digitalizado, e eu tive acesso a esses jornais e muita coisa veio para Porto Alegre. Então, às vezes, eu encontrei, por exemplo, um evento extremo de chuva em Cruz Alta, que eu liguei para a prefeitura e para a biblioteca, e eles falaram, os arquivos estão em Porto Alegre. Então, eu precisei pegar um ônibus foi 20 minutos, para ir até o arquivo histórico do Rio Grande do Sul e conseguir os dados que eu precisava. Outras cidades já precisaram de viagens mais extensas, assim como Pelotas, Rio Grande, Caxias. Teve um caso que eu precisei ir até o Chuí, Santa Vitória do Palmar, ali também. Então, deu para conhecer bastante coisa do Rio Grande do Sul e deu para entender melhor o conceito, assim, especialmente de que a chuva ela não é um fator, ela é um fator único, mas ela não ocorre por um único motivo. E a grande compreensão disso veio com o mestrado, veio com a pesquisa, que
existem fatores humanos e fatores climáticos que cooperam para uma chuva extrema ou para uma seca extrema. No caso aqui da chuva de 41, foram muitos fatores, dentre eles climáticos, tem anomalias de vento, de precipitação, o próprio El Niño, e tem fatores sociais também, como a expansão urbana da época, a preparação que a cidade tinha para conter enchentes. Isso é um material que eu deixei um pouco guardado aqui para apresentar para vocês. A gente trabalha, o foco do Centro Polar e Climático é a Antártica, mas nós temos setores dentro do Centro Polar, como o NOTUS, o Laboratório de Climatologia, que trabalha com anomalias de chuva, com climatologia subtropical e clima de montanha também. Então, nós temos ali setores de geomorfologia e climatologia polar e subtropical. Essa apresentação rápida, então, eu vou tentar contextualizar as anomalias de precipitação ocorridas em abril e maio de 1941. E eu escolhi uma foto já simbólica, que mostra, então, um homem tentando tirar a sua carroça da enchente, o cavalo quase todo submerso aqui, que acho que é uma das fotos mais impactantes para demonstrar a magnitude dessa enchente. Bom, a enchente de 1941, nós da climatologia conceituamos ela como um evento extremo. Um evento extremo é um episódio intensificado de alguma variável da atmosfera que gera impactos destrutivos, como enchentes, furacões, secas, deslizamentos de massa. A enchente de 41 se não diria para todo o Rio Grande do Sul, mas para muitas cidades do Rio Grande do Sul, o maior evento do século, de fato. Então, ela é um evento que, durante a minha pesquisa, quando eu comecei a mexer com as climatologias passadas, com os registros históricos, eu encontrava facilmente dados sobre 1941, que até então, como porto-alegrense, eu sabia que houve uma enchente em 1941, mas eu não sabia, por exemplo, a dimensão dela, os bairros que ela tinha atingido. Eu não sabia de enchentes anteriores, como 1928 e 36, que foram enchentes de grande magnitude também, mas não tanta quanto 41. E aqui, então, eu trouxe alguns registros para mostrar como é fácil encontrar, inclusive no meio digital, arquivo, material sobre a enchente de 41. Nós temos notícias sobre, aqui uma foto do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, de 3 de maio, uma notícia do Diário de Notícias, de 4 de maio de 41, outra do dia 7 de maio, do Jornal do Brasil, e outra do dia 8 de maio. Então, como ela é o período mais famoso, o caso mais famoso, foi por onde eu comecei a procurar os dados. Mas então, contextualizando, maio e abril de 1941, no Rio Grande do Sul. Esse mapa mostra algumas das cidades impactadas, as cidades que a gente teve dado, e ele mostra a milimetragem e a duração das chuvas. Então, por exemplo, nós tivemos em todo o setor oeste também, mas especialmente no setor leste, anomalias de quase a metade da média anual em 20 dias. A cidade que menos choveu, dessas que estão aqui no mapa, é Vacaria, que apresentou 271 milímetros em 15 dias, enquanto Santa Maria e Soledade, elas apresentaram algo em torno de 900 milímetros. Santa Maria apresentou 905 milímetros em 20 dias, enquanto Soledade apresentou 895 em 19 dias. Aí, passando esses dados para a tabela, nós temos, então, outras cidades que também apresentaram valores altos, como Cruz Alta, que apresentou 728 milímetros em 16 dias, Júlio de Castilhos em 600 milímetros em 16 dias, Guaporé, 700 milímetros em 20, e Porto Alegre, então, há uma divergência de dados, né, que dentro dos 22 dias de chuva em Porto Alegre, houve, então, 619 milímetros de precipitação. Alguns lugares vão dizer mais, vão dizer um valor em torno de 750, 800 milímetros, mas aí conta a precipitação total de todo o mês de abril e todo o mês de maio. A precipitação de mais ou menos esses 22 dias de chuva, mas teve dias sem chuva ali, desse intervalo de um mês da enchente mesmo, ela foi de 619,4 milímetros. Então, contextualizando Porto Alegre. A cheia
em Porto Alegre, ela deriva de fatores ambientais interrelacionados. A cidade é banhada pelo Guaíba, e o Guaíba tem uma bacia muito extensa, e ele é banhado por 4 grandes rios, o Jacuí, o Caí, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí. Como aquele mapa anterior mostrou, esses 4 rios estavam cheios também, e as águas deles acabaram inundando o Guaíba, que chegou a ficar 4,76 metros acima do seu nível normal. O Guaíba, então, segundo o Departamento de Esgoto Pluvial, a bacia hidrográfica do Guaíba é o escoador das águas de uma região que abrange 30% da área geográfica do estado. Então, mesmo com essa vasta extensão do Rio Guaíba, nós ainda tivemos 4,76 metros, uma cota de 4,76 metros acima do normal. Se fosse um caso de um rio mais estreito que recebesse as águas desses 4 rios, a enchente teria chegado a uma cota superior. Além disso, então, nós não tínhamos o DEP, por exemplo, que foi criado na década de 70, tinha o DNOS já, existia na cidade já, acho que da década de 50, o muro da Mauá ali de contenção, mas com a criação do DEP na década de 60, outros fatores de proteção foram criados. A cidade aprendeu com o caso de 41, e hoje o DEP conta com 20 casas de bomba, mais de 80 bombas espalhadas nessas casas e bacias de detenção e retenção que ajudam a escoar a água excedente em caso de enchente. No entanto, é preciso lembrar que o impacto de uma enchente ele tem um fator atmosférico e ele tem um fator social. O fator atmosférico é a chuva, que além de serem chuvas acima da média, chuvas extremamente acima da média, elas ainda tiveram um bloqueio, houve uma anomalia de vento sul que bloqueou as chuvas em Porto Alegre, fazendo com que houvesse mais precipitação ao longo dos dias. E o fator social vem também do desenvolvimento desordenado que a cidade sofria na época. Porto Alegre, em 1941, tinha algo em torno de 270 mil habitantes e estima-se que 70 mil pessoas foram atingidas pela enchente, direta ou indiretamente. Esse impacto, esse desenvolvimento desordenado, ele gera desmatamento. E com o desmatamento, então, nós temos a remoção das áreas úmidas. E as áreas úmidas, elas funcionam como uma espécie de esponja que contém o excedente do rio. No caso, quando o rio enche, as áreas úmidas, elas contêm um pouco um aporte das águas. No caso de 41, provavelmente teria excedido, mas talvez não tanto. Lembrando que naquela época, Porto Alegre não tinha os aterros do Beira-Rio, por exemplo, ali no entorno do Praia de Belas também. Então, bairros como o Menino Deus e a Zenha também foram inundados pela enchente. Assim como o centro, que a água chegou até a Rua da Praia e toda aquela região mais baixa do centro. Então, hoje em dia, a cidade está mais preparada. A cidade aprendeu, tanto que nós tivemos outros episódios de enchente, 67, tivemos episódios ali na década de 50, alguns na década de 70, 80 também, 90. O mais recente agora foi 2015. Em todos, nenhum atingiu a cota de 1941, mas chegaram perto. Um pouco por parte dos nossos aparatos que nós temos hoje para lidar com o escoamento das águas, e um pouco também por causa dos ciclos das chuvas. Então, um fator atmosférico e um fator social. Outra coisa que conta também é a poluição. A educação ambiental é uma coisa que conta diretamente para o aprendizado com as enchentes. Porque o lixo, por exemplo, jogado nas valas, nas bocas de lobo, por exemplo, entope, fazendo com que a água não escoe como deveria, logo fazendo com que a enchente ou cresça num tempo menor, ou ela acabe, às vezes, durando mais tempo. E o fator climático, então, sobre o El Niño, que já foi dito que a causa de 41 foi por causa do El Niño, né, da enchente de 41 foi por causa do El Niño. De fato, a Agência Administrativa do Oceânica e Atmosfera dos Estados Unidos categoriza o período de dezembro de 1939 a janeiro de 1942 como um evento de El Niño forte. O El Niño mais forte
da primeira metade do século XX. O El Niño, então, está em vermelho, a Laninha está em azul. Um dos resultados finais do meu trabalho, eu gerei uma série temporal das anomalias climáticas para todo o Rio Grande do Sul, onde a linha do zero representa a média, e as linhas, os valores abaixo e acima são desvios padrões. Se nós analisarmos 1939 a 41 aqui, veremos que esse pico aqui, que é maio de 41, teve quase 3,5 desvios padrões acima da média. Isso dá algo em torno de 300 a 400 milímetros acima da média. Assim, então, tem a média mensal do estado, mais 310 milímetros acima dela. Lembrando que essa série é para todo o estado, então dá uma amenizada. Porto Alegre foi 600 milímetros, mas para o estado todo a média fica em torno de 300 e alguma coisa. 320, 321, varia conforme o dado que tu usar, mas fica nessa faixa. Aqui, então, nós temos em vermelho El Niño, em azul Laninha e em preto períodos neutros. O que eu saliento? Existem outros episódios, como 72, 73, 87, 88, 82, 83, 97, 98, e alguns já no século XXI também, similares, ultrapassando 2 desvios e meio ou até 3 desvios, que não geraram essa anomalia como a de 1941. Por que não houve a enchente na mesma magnitude? Em parte por causa do fator humano, como eu disse, Porto Alegre aprendeu com a cheia, e também em parte porque essas anomalias de chuva são uma combinação de fatores. As anomalias de vento poderiam não ser como eram em 1941, por exemplo, e também ressaltar que o El Niño é um modo de variabilidade climática. E existem, assim como ele, outros modos no hemisfério sul e no resto do globo, que ao mesmo tempo que são influenciados pelo El Niño, influenciam o El Niño. Então existe uma combinação de fatores climáticos, que cabe daí ao meteorologista e ao climatologista analisar e monitorar para conseguir determinar ou estimar o impacto de uma enchente. A enchente de 1941 está estimada pelo DEP em tempo de retorno de 370 anos, mais ou menos. Existem estudos que falam em 120, outros em 180, 150, mas são estimativas. Nós já tivemos, então, precipitações similares, mas com condições atmosféricas distintas. Então, o palco era outro, apesar da chuva ter gerado as enchentes. Também, então, falando sobre o El Niño, há uma dificuldade em prever o comportamento de um El Niño ao longo de toda a sua duração, tanto do El Niño quanto da Laninha. Nós sabemos quando, no seu período de formação, é possível dizer se ele vai ser forte, fraco ou moderado, por exemplo. Mas ao longo dessa duração, o El Niño vai influenciando outras variáveis atmosféricas e outras oscilações que acabam influenciando ele também. Isso dá um feedback diferente para cada caso. Como vocês podem olhar nessa imagem, o início do período, essa linha preta em destaque, é o El Niño de 2015 e 2016, e ele está sendo comparado com eventos anteriores. Quando a gente analisa cada evento desses aqui, é possível observar que o início deles é similar, mas que ao longo do tempo eles vão apresentando comportamentos distintos. Uns ficam mais fortes, outros acabam enfraquecendo. Então, cada um deles tem um comportamento distinto. Então, a gente consegue prever o início do evento, a gente consegue dizer se vai ser forte ou não, mas é um trabalho maior, é uma dificuldade maior, é um nível, um obstáculo muito maior dizer como ele vai ser ao longo de toda a sua duração. Como nós vemos com a Laninha atual, que estava prevista para durar até março e já há previsões dizendo que ela irá até junho, por aí. Então, cada caso é um caso, eles compartilham características em comum para serem postos na mesma classe, mas é importante ressaltar que a atmosfera ela tem várias variáveis, e essa combinação de variáveis que nos dá casos similares ou não, então é preciso analisar várias variáveis. Numa visão geral, então, o Rio Grande do Sul como um todo, Porto Alegre também, então, eles estão inseridos numa posição geográfica que sofre influência das forçantes tropicais e polares. E essa interação ocorre, então, no oceano e na atmosfera e é influenciada pelo fator antrópico, pelas mudanças climáticas. Como aquela série temporal mostrou antes, chuvas que aconteciam
por exemplo, a cada 2 ou 3 anos, ou de 5 em 5 anos, atualmente estão ocorrendo há 2,5, 3 anos e meio, 4 anos. E isso tem um impacto direto na economia, tanto das cidades quanto do campo. Uma cidade, que digamos uma cidade menor que Porto Alegre, que for impactada como uma enchente forte, como foi o caso da região de Lajeado no ano passado, ela sofre um prejuízo, tanto rural quanto urbano, que às vezes é maior que a própria folha de pagamento mensal daquele município naquele mês. Então, às vezes, a gente leva muito tempo para compreender a dimensão de fato do prejuízo, e às vezes esse prejuízo demanda meses, anos para o conserto, para a cidade voltar à sua situação normal, o que pode acabar expondo ela a um novo evento de precipitação ou de seca. Então, nesse aspecto, cabe a nós gaúchos interpretar que a mudança climática para o Rio Grande do Sul, ela tende a trazer um número maior de chuvas, cada vez mais frequentes, e nesse aspecto a educação ambiental ela é crucial, porque ela vai nos ensinar tanto a parte prática, quanto a não entupir bueiros, quanto a questão do lixo, para extravasar a água da enchente, como também para entender a posição do terreno, terrenos que podem ser ocupados, terrenos que não podem ser ocupados, pois facilitam a inundação. E, além disso, então, também é importante ressaltar o papel dos climatologistas, dos meteorologistas, e o Centro Polar e Climático vem trabalhando numa linha muito destinada a desastres, estudando desastres, e esses dados, eles são passados diretamente, então, para governo, defesa civil, que atuam na proteção das pessoas que podem ser mais vulneráveis aos impactos da enchente. Muito interessante, Pedro. A gente, no ano passado, né, tinha conversado sobre isso, né? Sim. E já me deixou naquela época com uma pulga atrás da orelha, né? Sim. Inclusive, né, essa é a minha primeira pergunta para ti, né? A gente pode, claro, não é difícil prever, né, de quando em quando, né, esses eventos vão acontecer, mas o que é seguro, o que é pacífico, é que eles estão mais frequentes. Sim, a principal característica das mudanças climáticas seria a intensificação de eventos extremos. Existem lugares ficando mais secos, que choviam mais e hoje em dia estão cada vez mais secos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, que tende a ter anomalias de precipitação cada vez mais frequentes. Então, da mesma maneira que uma chuva que ocorria a cada 5 anos, hoje está ocorrendo no intervalo menor, chuvas de períodos maiores também tendem a ocorrer agora em períodos menores. Isso não quer dizer que a gente vai ter um caso como de 1941 daqui a 20 anos ou esse ano, mas a gente tem que estar sempre preparado, sempre monitorando, porque não é possível controlar o que acontece na atmosfera, mas monitorando o que acontece na atmosfera é possível avisar, alertar órgãos que fazem o papel de proteção das pessoas vulneráveis a esses eventos. Pois é, tu chegaste a comentar, né, desse prejuízo, né, que esses eventos extremos causam, né, e eu estava até procurando aqui alguns exemplos disso, né, por exemplo, a estiagem do ano passado, né, que Sim. não é o caso que a gente está conversando, mas só para dar um exemplo, né, causou 430 milhões, né, de prejuízo, né. Exato. E não só, ano passado foi um ano bem complicado, porque nós tivemos estiagem ao longo de quase todo ele, mas nós também tivemos um período ali de enchentes muito severas em julho, agosto, especialmente naquela região de Lajeado ali, próxima a Lajeado também, ao longo do Jacuí, do Taquari, que impactou diretamente. Tem cidades que até hoje estão se recuperando daquela enchente e muitas vezes elas acabam ficando suscetíveis a uma nova enchente por causa da situação das obras também, o ano de eleição, a própria pandemia que acaba atrasando os serviços. Então, é um período bem complicado, assim. Especialmente a cheia, ela tem um papel mais destrutivo e ela é mais rápida, mais visível. A seca, ela é mais silenciosa. Então, os prejuízos, eles são vistos mais a longo prazo, mas ambas influenciadas
em parte por oscilações, em parte também do impacto humano. A maior frequência, né, dessas grandes precipitações tem a ver com as mudanças climáticas? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, sim, num contexto hemisférico, num contexto global, sim, e também tem a mudança regional. Por exemplo, a cobertura vegetal do Rio Grande do Sul, há 60 anos atrás, era muito maior do que ela é hoje. E isso tem um impacto direto em variáveis como a umidade e a temperatura, por exemplo, que influenciam na precipitação. Então, existe um impacto global da emissão de gases, por exemplo, de todo o efeito estufa, mas a gente também gera um impacto local, regional, tanto com a urbanização, quanto com a produção desenfreada do lixo, o próprio consumismo, e também todo o sistema de recuperação de ambientes atingidos por vulneráveis, suscetíveis a enchentes, deslizamentos. Então, existe a possibilidade, por exemplo, uma chuva intensa, ela pode tanto trazer uma inundação, como ela pode criar um deslizamento, dependendo da área. A remoção da vegetação deixa, por exemplo, áreas mais altas suscetíveis a deslizamentos. Então, existe, sim, uma tendência positiva ao aumento desses impactos ao longo dos anos. E isso é algo que cada vez mais, tanto órgãos de pesquisa quanto órgãos de atuação governamentais mesmo, tentam trabalhar em conjunto para encontrar uma maneira de mitigar esses eventos. Pois é, né? Tu trabalha no Centro Polar ali da URGS, Sim. Produzem conhecimento, né, sobre isso, né? Já tem essas projeções. Como é que é o diálogo, né, de vocês, pesquisadores, com o poder público, né? Porque muita coisa ainda para prever, né? Na enchente de 41, quer dizer, ficou chovendo 20 e poucos dias, né? E só então no final de abril e começo de maio que as autoridades, né, o prefeito e o governador, né, na época o intendente e o interventor federal, né, foram tomar, né, as atitudes, organizar os abrigos, né, para os desabrigados e tal, transporte, né, que acabou sendo fluvial. Mas hoje em dia a gente já tem informação, né, para prever e já preparar de antemão muito desse suporte, né? Na época a informação não era tão dinâmica como ela é hoje. Então, o Centro Polar, ele é um centro multidisciplinar. Então, ali nós temos químicos, geógrafos, engenheiros cartógrafos, geólogos, biólogos, e o conhecimento produzido ali dentro é disseminado tanto por meio de palestras, mini cursos, artigos, produção científica, e existe um contato muito grande, especialmente dos professores do Centro Polar e Climático, com o público, por meio de palestras, e isso acaba disseminando a informação tanto para o meio jornalístico, quanto para o meio técnico também, como a Defesa Civil. Então, existe uma relação direta entre a comunicação e a Defesa Civil ali com o Centro Polar e Climático, graças à rede da URGS também, o fato do centro estar inserido dentro da URGS possibilita uma inserção maior dentro da URGS e fora dela também. Uhum. Uma coisa também que falou na apresentação, né, e eu fiquei curioso, que é a questão do vento, né, porque Sim. Na enchente de 41, lá pelas tantas, parou de chover, Sim. Saiu o sol, mas a água continuou subindo, né, e isso tem a ver com o vento, né, o vento sul que sopra da Lagoa dos Patos, é isso? Isso mesmo, houve uma anomalia de vento, do vento sul, e continuou. Ano passado teve a mesma coisa. Ano passado aconteceu a mesma coisa no Guaíba. Todas aquelas enchentes que pegaram ali a região do Vale do Taquari e o Jacuí, elas chegaram no Guaíba. E nós tínhamos um dia como hoje, um dia de sol, com o Guaíba enchendo ainda, porque o Guaíba ele recebe as águas desses rios. Esses rios têm uma ordem grande, eles são rios de grande porte, e eles, como ele recebe com um certo atraso. Então, por exemplo, é comum que uma região que alimente o Guaíba
chova e 2 ou 3 dias depois de uma chuva anômala, o Guaíba siga enchendo. Então, naquele mapa que eu mostrei, nem todas as cidades tiveram o mesmo número de dias de chuva. Algumas tiveram mais, outras tiveram menos. Isso possibilitou com que as águas do Guaíba enchessem, mesmo depois da tempestade. E o vento sul, ele represava, então, uma parte dessas águas. E o que chama os olhos é que o tamanho da bacia do Guaíba, e mesmo assim ela ficar 4,76 metros acima da sua cota normal, é algo muito grande. É algo para os padrões até atuais. Nenhuma enchente depois de 41 atingiu essa cota. Sim. Existem fatores tanto de engenharia quanto climáticos, né, que ajudam isso. É provável que sem essas obras do DEP, por exemplo, e sem outras preparações, se a gente não tivesse aprendido com a enchente, é bem provável que enchentes que ocorreram depois dela tivessem impacto similar, como a de 2015, por exemplo. A de 2015 foi recente, né? Eu lembro da gente fazer a cobertura e lá ver, né, a medição e tudo mais. Sim, sim. E uma coisa também que é muito importante de dizer, que existe essa intensificação das chuvas, ela é tanto para chuvas frontais quanto para chuvas convectivas, por exemplo, torrenciais, porque as chuvas, por exemplo, em janeiro de 2016, nós tivemos aquele evento em Porto Alegre, a microexplosão, que deu prejuízos para a cidade toda. Se nós olharmos para janeiro, por exemplo, dependendo da técnica que a gente usa para analisar, por exemplo, dentro dessas séries temporais aqui, se tu simplesmente olhar na escala mensal, janeiro de 2016, está abaixo da média, porque janeiro de 2016, a média de janeiro é mais ou menos 120 milímetros, e naquele mês choveu algo em torno de 110 milímetros. 10 abaixo da média, mas ficou abaixo da média. E o porém é que desses 110 milímetros, 96 caíram em 4 horas. Então, nós tivemos quase toda a chuva mensal em 4 horas. Então, é preciso analisar, quando a gente analisa as chuvas, a gente tem que analisar elas em escala mensal, anual e também diária, às vezes horária, para conseguir pegar o tipo de chuva, se ela é convectiva, se ela é frontal. Então, isso é algo que a gente também deve cuidar. Muitos meses abaixo da média escondem precipitações extremamente severas que ocorreram em questão de horas. Então, esse é o principal trabalho, assim, que é a linha de pesquisa que o Centro Polar e o NOTUS vem tomando hoje em dia. Tu mencionaste, né, a periodicidade, né, de um evento, né, como, por exemplo, o da enchente de 41, né? O que a gente pode projetar daqui para o futuro, né? Tu citou ali várias projeções, né? Uma leva 100 anos, né? O que tu, aí, baseado na tua pesquisa, né, pode dizer sobre isso? Então, é possível dizer que esses períodos vão ficar mais frequentes, dado o comportamento perante as mudanças climáticas. Mas é muito difícil determinar um período específico, que nem determinam 370 anos, 150, 180 anos. É muito difícil, porque é uma combinação de fatores. E não se sabe se quando analisa esses estudos, se percebe que nem sempre eles usaram todas as variáveis, nem sempre é possível, por isso que os resultados são tão diferentes, por isso que os valores são tão diferentes. Então, é difícil determinar exatamente quando vai ter uma enchente como essa, porque também tem o impacto. Então, cabe a nós muito mais a educação ambiental mesmo, a aprender com os eventos de enchente, se preparar para as enchentes, não ocupar áreas suscetíveis, por exemplo, e aprender a própria limpeza urbana, tanto como cidadão, quanto como cidade, como os órgãos mesmo, de fato, intensificar, investir nisso, em saneamento básico, para que não tenhamos o mesmo número de pessoas, de flagelados que teve na enchente de 1941, por exemplo. Então, mas assim, pela minha pesquisa, é mais fácil dizer que chuvas com tempos de retorno, com ciclos menores, vão ficar mais frequentes. Uma de um ciclo tão grande é mais complicado de determinar. Tem um palpite aí, Pedro? Eu não me arriscaria a dar o palpite em números, assim, porque não é algo que eu ainda não estou tanto na previsão. Eu estou construindo um banco histórico bom para conseguir ter uma previsão melhor.
mas nós tivemos cheias, por exemplo, em 2015 agora. No período de 2015 eu me assustei, eu já trabalhava com climatologia, eu estava no fim da graduação na época, e eu cheguei a pensar que talvez fosse um evento de 1941 retornando, assim, mas foi de fato, foi um evento de grande magnitude, mas não tão intenso como 1941. Muito bem. Pedro, a gente está encaminhando aí para o final do nosso tempo. Eu quero te perguntar se tem mais alguma consideração, algum tema aí que é crucial para a gente entender as nossas chuvas? Existem... o tema crucial seria aprender como a mudança climática impacta a região que a gente vive, seja ela qual for. Ler sobre isso, acho que esse é um recado especial para professores, assim, que ensinar os seus alunos, ensinar as novas gerações como, por exemplo, a enchente de 41 foi algo que eu fui aprender mais assim a fundo no mestrado. E eu vim de uma cidade que se expõe, que é frequentemente atingida por eventos de inundação. E lá eu conhecia, por exemplo, esse padrão. Então, Qual é a cidade? É de Arroio dos... Eu sou de Porto Alegre, mas fui criado em Arroio dos Ratos, aqui próximo a Porto Alegre. Além de ensinar os alunos, mostrar fotos, mostrar registros. Por exemplo, tem muitos professores de geografia que hoje levam os seus alunos, antes da pandemia, né, levavam os seus alunos ao mercado público e mostravam a marca da enchente de 1941. Existem muitas casas no interior que os donos marcam a altura das enchentes. Isso é um dado valiosíssimo, por exemplo, para quem faz uma pesquisa de climatologia histórica. E também pode ser muito bom para professores, para a educação ambiental. Eu defendo muito a bandeira de que a educação ambiental deveria ser uma matéria à parte nas escolas, e dentro dela deveria ter um sistema aplicado à região que tu vive, para conhecer o impacto, os estudos, onde os professores lessem sobre esses estudos e passassem de uma maneira mais didática, porque os alunos conseguissem compreender os impactos dessas enchentes passadas, esses eventos extremos passados, na cidade que eles vivem. Isso já vem sendo feito, de 10 anos para cá isso tem crescido muito, e eu acho que isso deve ser cada vez mais incentivado, que é algo que é crucial a gente aprender com as catástrofes do passado, sejam elas climáticas, sociais ou políticas, né? Sem dúvida, né? Todo mundo só tem a ganhar, né, com essa educação, né? E sabe que frequentemente, né, viajava, né? Agora na pandemia isso parou, viajava para o interior, né? Para acampar e tal, né? Sim. E é muito curioso, né? Porque vê que encontra lá gente que caça, né? Gente que pesca, gente que desmata, que talvez não vá mudar, né? Sua ideia, né? Mas as crianças, né? Eu acredito muito mais nas novas gerações, porque as antigas fazem, apesar de, tipo assim, as antigas elas fazem isso há muitos anos, mas ensinar a nova geração é muito mais poderoso, porque muitas vezes eu tenho casos ali, até na família, de filhos que ensinaram os pais a fazer algo de uma maneira um pouco mais consciente depois de anos. Então, as crianças aprendendo, porque a criança, ela aponta mais as coisas que é ensinado para ela como certo ou errado. Ela acaba exibindo esse comportamento e reeducando também quem educa ela. Com certeza. Então, existe esse impacto assim também. E nós também, por exemplo, essa reportagem e outros fatores agora da enchente de 41, relembrar sempre a enchente de 41 é algo muito importante. Não esquecer por causa do impacto. Por exemplo, casas mais antigas, ou até mesmo prédios públicos, por causa da recuperação. Muitos prédios tiveram impactos ali que tiveram que ser derrubados ou desabitados por causa das condições da enchente, especialmente no centro, ali, na região central ali de Porto Alegre. Sim, no quarto distrito também, né? Tinha muitos casebres de madeira, né? Que acabaram sendo levados pela água. Sim, tem muitas reportagens. Durante o mestrado, eu encontrei reportagem de pessoas que presenciaram a enchente de 41
E o meu avô presenciou na época, só que em outra cidade, né? E ele falava, assim, que as notícias chegavam de Porto Alegre com dias de atraso, assim, porque estava complicado até de disseminar o que estava acontecendo. E alguns falam que o índice de crimes, por exemplo, diminuiu, outros falam que aumentou por causa da fome também. Então, é muito difícil tu conseguir contabilizar o que realmente estava acontecendo. E sobre o quarto distrito ali, sim, até hoje na Zona Norte também, que é uma região bem afetada pelas chuvas, a maior parte das casas de bomba e das bacias de detenção e retenção, elas ficam na Zona Norte mesmo. Tem uma próxima Avenida Polônia ali, por exemplo. No site do DEP tem toda a lista com todas elas e a demarcação de todas elas. E isso é um dado público disponível online que as pessoas tinham que verificar mais, assim, tem uma casa de bomba aqui e tal. Eles falam quando as casas de bomba foram verificadas, quando que eles fizeram a manutenção dessas casas, e isso é importantíssimo, porque por mais que a pessoa saiba pouco da enchente de 41, é uma coisa meio geral em Porto Alegre, que todo porto-alegrense tem medo de enchente, assim, existe um grande medo em cima da cidade por causa das enchentes, né, então conhecer as ferramentas que nos ajudam a lidar com ela é uma forma de se conscientizar a respeito dos eventos, assim. Sem dúvida. Inclusive, ali no caso da Zona Norte, tem também já mencionaste isso, né? Da elevação da Avenida Castelo Branco, né? Que virou Sim, também. Uma espécie de dique ali, né? Para conter o avanço do Guaíba, né? Sim, o Muro da Mauá, eu acho que ele foi a primeira. Ele foi construído... Até hoje ele sofre críticas, mas o DEP e outros pesquisadores também defendem que ele é mais uma ajuda. Ele acaba tendo o impacto paisagístico, mas ele é mais uma ajuda para conter a enchente. Existem outras hoje, mas é que na época ele foi a ideia que eles tiveram na época e a construção da época. Sim, então, sim. Hoje existe um reforço muito maior assim para a pesquisa disso. É o que contribui para aquela combinação. A chuva é um fator meteorológico, atmosférico e climático, mas a enchente ela é um fator atmosférico e social. Existe um impacto social também na enchente, então ela é muito mais geográfica, às vezes, do que climática. Né? Existe toda uma relação ali de causa e efeito. E lembrando, né, que os nossos espectadores, né, estão acompanhando aí, que a gente vai tratar do muro, porque como tu falaste, né, é um tema polêmico, né, tem gente que odeia o muro, né, tem Sim. gente que reconhece a utilidade dele, apesar de que depois, né, de 41, ele não foi testado ainda, né, não teve nenhuma enchente ultrapassou o nível do muro, então. 2015 e 1967, se eu não me engano, foram as duas mais altas depois, mas elas ficaram ainda assim, acho que a cota ficou 1 metro abaixo da de 41 ainda. Então, os valores agora, assim, de cabeça, eles ficam mais ou menos 1 metro abaixo da enchente de 41. Então, é alto, mas ainda assim não bateu. E ele testou, então ele foi testado nessas enchentes. Essas enchentes ele segurou. Mas uma como 41... Mas a água chegou até ali no muro, né? Eu lembro que em 2015, né, foi quando eles fecharam o muro e até teve aquele problema, né, que descobriram que a engrenagem não estava funcionando muito bem, né? Eles tiveram que puxar com um caminhão. Isso. A enchente de 2015, ela foi, como eu disse antes, a que mais me assustou sobre 41, justamente em relação a 41, justamente por isso, porque foi a primeira vez que eu vi as águas do Guaíba literalmente quase no porto, assim. E era algo que, na época, eu passava por ali frequentemente. E eu ficava assustado, assim. Era algo complicado, era algo bem complicado de analisar, porque eu não sabia, a previsão errou muitas vezes naquela época também, de hoje é o último dia de chuva, chovia mais uns 2 ou 3. É um período complicado de prever também, é muito complicado prever nessa situação. Então, porque cada variável tem a sua dinâmica, o vento tem uma, a precipitação tem outra, a temperatura tem outra, a umidade tem outra, então
tem que sempre analisar a coisa como um todo, mas focado em uma que é a que a gente deseja monitorar. Né? Uhum, com certeza. Muito bem. Pedro, eu agradeço muito por conversar com a gente, né, compartilhar o teu conhecimento aí. Pedro Valente, né, geógrafo, climatologista, pesquisa as grandes precipitações, né, do século XX. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade e sempre que o meu material e o material do centro estiver disponível aqui puder ajudar vocês, é um prazer. Com certeza, né? Nós que somos gratos aí pela pesquisa, pelo conhecimento produzido aí, né, na nossa querida URGS. Com certeza. E lembrando, né, os nossos espectadores, nossos leitores, né, que as reportagens da Enchente, elas vão estar disponíveis no jornal impresso, claro, né, e no site, mas esse conteúdo extra, né, fotos, entrevistas como com o Pedro, né, vão estar disponíveis no site. Para saber, né, quando sair um conteúdo novo, né, eu sempre recomendo, né, acompanhe as redes sociais do jornal, né, o Facebook, Twitter e o Instagram, e aí vai ficar sabendo, né, vai estar sempre por dentro quando sair conteúdo novo, né. Meu nome é Marcos Meneghetti, agradeço a companhia de todos, né, e até a próxima.